Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite. Começando com carinho de sempre, mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho, luz e paz aí pro seu coração, pra sua vida. Pílula noturna, você sabe, bate-bola do bem. Hoje é sexta-feira, fechando, né, mais um ciclo de uma semana. Tô aqui no meio do Prosperidade Plena, gravando a nossa pílula na hora do almoço, com muito carinho. Um evento maravilhoso aqui em Belo Horizonte. Eu sei que muitos de vocês estão aqui, né? Vão me escutar na pílula noturna, mas a maioria, claro, não está. Então fica aqui nosso desejo sincero de que um dia, com certeza, a gente possa estar juntos, né? Fisicamente falando de alguma forma. Meus amigos, Pílula Noturna é o bate-bola do bem, né? Você entra em contato com a gente, manda suas perguntas pelo site do institutonamastê.com.br. Tem uma pergunta aqui de uma ouvinte nossa de São Paulo, da cidade de São Paulo. Eu, em respeito, né, à identidade dela, ela nem pediu, mas eu não vou mencionar o nome, apenas começa com a letra D, ela naturalmente sabe quem é, e ela conta uma história que, com certeza, muitas pessoas podem não entender a pergunta dela, mas eu acredito ter compreendido sim, é por isso que eu escolhi para abordar na nossa pílula de hoje. Ela diz o seguinte: Ricardo, eu sou casada, sofri violência doméstica durante muito tempo e denunciei meu marido. Hoje ele está preso. E eu vivo me perguntando: será? Será que eu não quebrei um karma? Será que ao denunciá-lo e ele estar preso, eu não impedi o nosso processo evolutivo, porque eu deveria ter paciência com ele, de estar junto e assim por diante? E ela termina com essa indagação. Gente, a nossa resposta. Bem, primeiro, assim, quem sou eu para dizer, né, que se você quebrou ou não karma, né, se cada um de nós está agindo ou não de maneira adequada. Isso só Deus o sabe e tem essa condição. Mas aqui, na minha posição simples, né, de mais uma pessoa que também quer aprender, que apenas compartilha ideias, reflexões, para que juntos a gente aprenda, eu posso compartilhar com vocês o que eu aprendo com a espiritualidade superior. Jesus fala de maneira muito clara que o nosso dizer de, né? Estou chamando ela de D. Tem que ser sim, sim, não, não. Nós devemos amar sempre, mas sem jamais permitir que a negligência se torne parte da nossa jornada. Quero lembrar vocês que o próprio Deus, através das leis divinas, permite sim que o infrator das suas leis sofra punições, porque nós infringimos a lei divina. Muitas vezes nós passamos por encarnações dificílimas exatamente por nós estarmos colhendo o fruto do que a gente plantou. Então isso não é punição porque Deus quer nos punir, nós é que nos punimos quando a gente, né, escolhe um caminho inadequado. Então, minha querida, eu posso ter equivocado, mas para mim é muito sincero, muito claro, que se você teve um esposo que infelizmente, né, utilizou-se muito mal, né, do livre-arbítrio dele ao te agredir, ao usurpar o direito, né, de estar convivendo com você para te agredir, inclusive fisicamente, ele infelizmente precisa sim colher as consequências do ato negativo que ele deu origem. Não foi você que deu origem a esse ato, você se defendeu. E eu tenho certeza, até pela sua forma carinhosa de perguntar, até por essa sensação possível de se sentir culpada, que você gostaria que fosse de outra forma. Então eu creio que se não foi, certamente é porque provavelmente, sempre é uma suposição, né, porque eu não conheço a relação de vocês, ele deve ter dado causa. Então, não se culpe, pelo contrário. Né? Trabalhe espiritualmente de maneira que você mande vibrações positivas para ele. Eu não sei como é que é a sua relação com ele depois disso tudo, né? Mas caso haja uma relação ainda de você visitá-lo na prisão, que você trabalhe a questão junto com ele de uma reconciliação, para que ele próprio possa reconhecer os seus erros. Porque não tem como a gente acreditar que uma pessoa agride outra dentro de um relacionamento, com tanto feminicídio existindo por aí, mulheres sendo assassinadas de uma maneira vil, absurda, né? E muitas vezes pelos seus maridos, pelos seus companheiros, de que aceitar a violência doméstica é algo correto. Então, definitivamente não. Né? É a nossa posição clara e é a posição que eu vejo nítida dos amigos espirituais. A cada um, dizia o próprio Cristo, segundo suas próprias obras. Então, cada um de nós precisa pensar bem nas escolhas que faz, porque quando a justiça humana não nos alcança, isso acontece muitas vezes, sem dúvida alguma, a justiça divina nos encontra a todos. Ninguém, absolutamente ninguém, faz ou deixa de fazer algo e isso passa desapercebido junto à legislação espiritual. A prova disso é a reencarnação, que nos coloca em diversos papéis diferentes na vida, nos faz atrair determinadas situações, passar por determinadas experiências, a princípio injustas, complicadas, exatamente porque a gente se esquece do passado.
né? Eu sei que isso é revoltante para muitos de nós, eu também já tive muita dificuldade, gente, acredite, em reconhecer e aceitar isso, só depois de viver muitas experiências, de ver muita coisa, né, de estudar muitas coisas, é que realmente a gente começa a perceber como a lei divina ela é perfeita. Né? E é por isso que é a lei divina, né? Porque vem de Deus. Então, mesmo que a gente não entenda o porquê de muitas coisas acontecerem conosco, tenha certeza que existe um porquê. Só que isso não quer dizer que a gente tem que cruzar os braços, pelo contrário, é nosso dever nos esforçarmos para o melhor. Por exemplo, eu posso reencarnar com uma determinada doença, mas é meu dever buscar a cura. Não é física e espiritual em todos os níveis. Eu posso, por exemplo, ter atraído uma pessoa complicada para minha existência, porque por algum motivo eu fiz por onde isso ocorrer. Em contrapartida, é meu dever buscar o quê? Ter um bom relacionamento com essa pessoa, tentar aperfeiçoar essa relação com carinho e, se não tiver jeito, de me afastar dela, sem fazer mal a ela, mas de me afastar dela, até que essa convivência seja possível. Não é? Então, meus amigos, tenhamos bom senso e sabedoria nas nossas relações. Tá certo? Por isso o evangelho é tão importante, por isso é tão importante a gente se educar espiritualmente. Dá pra gente fazer escolhas mais lúcidas, né? Com menos religiosismo, com menos crenças limitantes e muito mais lucidez. Tá certo? Gente, beijo grande no coração de vocês. Só lembrando, com a graça de Deus, estou muito feliz, além do nosso Prosperidade Plena, né, com a bondade divina, semana que vem a gente vai estar aí com vocês em Portugal. Né, teremos inúmeros eventos, tratamentos espirituais, tratamento para os animais. Olha que delícia, né? Ter o tratamento para os animaizinhos. Em breve a gente há de trazer essa modalidade para o Brasil também, né, que tem crescido em muitas localidades. E na sequência, nós vamos ter também nosso retiro espiritual em Portugal. Nós vamos ter em Verona, na sequência das atividades na Itália, um seminário sobre meditação. A agenda na Itália é um pouquinho menor, né, mas nós vamos ter um seminário sobre meditação em ambos, tanto na Itália quanto em Portugal. Você deve se inscrever antecipadamente. É muito legal você fazer isso quando tem vaga. Lembrando que no caso de Portugal, quando você se inscreve, você ganha o direito de levar outra pessoa. Tá bem? É sempre legal e importante lembrar, quando você faz essas inscrições, vocês nos ajudam a custear as viagens, a todas as despesas, que para esse tipo de viagem é tudo muito, muito caro. Então você nos ajuda a manter, né, todo esse processo vivo, ajudando outras pessoas, que é o que a gente mais quer. Por isso, minha gratidão antecipada a todos vocês que também vão participar desses eventos que têm inscrição. Lembrando sempre que todo evento ligado à parte do evangelho, à parte da mediunidade, sempre foi, com a graça de Deus, sempre vai ser inteiramente gratuito. Lembrando a recomendação do Cristo, dá de graça o que de graça recebeis. Mateus 10, está lá, para todos nós. Beijo grande no seu coração, fiquem com Deus e você já sabe. Até breve, ótimo final de semana, Pílula Noturna de volta na segunda-feira. Até muito breve, meus amigos.